Sexta sessão legislativa. Solicito do nobre vereador Eduardo que faça a leitura da ata da reunião anterior. Leitura da ata. Ata da quarta reunião ordinária da sexta sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 8 de agosto de 2011, presidência do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2011, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Augusto Carreras e Eduardo Marques, e a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse às leituras das atas das reuniões anteriores que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foram as mesmas aprovadas sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Requerimento número 221, de autoria do vereador Jairo Brito, memorando 46/2011 do gabinete do vereador Marcos Menezes. Fez uso pela palavra, pela ordem, o vereador Almir Fernando, que pediu para a homenagem ao falecimento do senhor Geraldo, minuto de silêncio. O senhor presidente informou que após o término do pequeno expediente, concederia a homenagem. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Carlos Gueiros. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a fazer uso da tribuna, vereador Luiz Eustáquio, veio tratar sobre o combate ao crack e anunciou que no próximo dia 13 de agosto ocorrerá um evento no Parque Dona Lindu e convidou a todos para participarem da campanha Recife Sem Drogas. Próximo orador a fazer uso da tribuna, vereador Josenildo Sinésio, falou sobre sua inscrição do grande expediente, que apenas veio para repercutir a importância da campanha da paternidade e que é necessário os pais terem consciência e pensar no futuro dos seus filhos e que toda criança merece ter um pai. Próximo orador a fazer uso da tribuna, vereador Alexandre Lacerda, veio falar sobre a ampliação do viaduto Capitão Temudo. O próximo orador a fazer uso da tribuna, vereador Maré Malta, veio também tratar sobre a reforma do viaduto. A próxima oradora a fazer uso da tribuna, vereadora Aline Mariano, veio também tratar sobre a questão da ampliação do viaduto Capitão Temudo e fez a leitura de um discurso, cópia anexa nos anais dessa casa. Usou da palavra pela ordem o vereador Gilberto Alves, comunicou que foi instalada a Comissão Especial de Mobilidade e Acessibilidade, que ele foi escolhido como presidente da comissão e informou que já está aberto o prazo para a entrega de emendas. O senhor presidente acatou o pedido do vereador Almir Fernando e solicitou que todos ficassem de pé para um minuto de silêncio em homenagem ao senhor José Geraldo de Arruda, que faleceu no dia 4 de agosto. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do parecer 129/2011, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. Matéria de 3/5, em fase de votação, votaram sim os vereadores. 29 votos sim, foi aprovado. Discussão única dos pareceres 306 e 209. Matéria de 3/5, em fase de votação, votaram sim os vereadores. 29 votos sim, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2423/2011, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2430/2011, de autoria do vereador Estéfano Menudo, foi aprovado. Primeira discussão do parecer 312/2011, da Comissão de Legislação e Justiça. Foi por maioria absoluta, votaram sim os vereadores, 30 votos sim, foi aprovado. Autoria do vereador, discussão única do requerimento 2492/2011, de autoria do vereador João Arraes, foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Liberato Costa Júnior. No horário destinado ao grande expediente, primeiro orador a fazer uso da tribuna, vereador Luiz Eustáquio, veio em defesa do governo da Prefeitura da cidade do Recife, no que diz respeito ao viaduto Capitão Temudo.
foi aparteado pelos vereadores Sérgio Magalhães, Almir Fernando, Jairo Brito, doutora Vera Lopes e Aline Mariano. O próximo orador a fazer uso, o vereador Josenildo Sinésio, falou sobre a entrega da liderança da bancada do governo. Fez uso da palavra em questão de ordem o vereador Almir Fernando. A mesa acatou determinando o segundo secretário que fizesse a chamada de verificação. Estavam os presentes vereadores. Não havendo no número regimental, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 9 de agosto de 2011, no local de costume e no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, feliz da ata. Obrigado, vereador. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado. Solicito o vereador Augusto Carreira que faça a leitura do expediente. Memorando 154/2011, de autoria do vereador Marcos de Bria. Vou estrear amanhã, viu? Projeto de lei número 95 de 2011, de autoria do vereador Marcos de Bria. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Vá para cá, vem. Presidente, bota ele aqui, que ele é o segundo secretário. Bota ele aqui. Não tem nada, não tem nada. Senta aqui. Vem para cá. Presidente, vou para lá e ele fica aqui. Pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Luiz Eustáquio. A vara tá bonita. Tava aqui. Você? Primeira de maio. Próximo vereador, vereador Maré Malta. Meu filho. Boa tarde, senhoras e senhores, excelentíssimas e excelentíssimos vereadores, presidente desta Casa Jurandir Liberal, demais membros da mesa. Venho esta tarde dar as boas-vindas ao líder do governo, vereador Luiz Eustáquio, e a dizer-lhe e desejar-lhe boa sorte em seu trabalho, e a dizer também que a gente vai fazer um contraponto nesta casa, continuando, dando continuidade ao nosso trabalho enquanto oposicionista, porque esta é a chama da democracia. É assim que vamos nos portar, no lugar onde o povo nos colocou. Enquanto oposição, vamos ser vigilantes e vamos lutar aqui por melhorias em nossa cidade. E é sobre isso que eu também vou falar hoje. Em meio-dia, vereador Luiz Eustáquio, estive no bairro de Nova Descoberta, fazendo uma visita de rotina nas comunidades que faço com a caravana no Recife que a gente quer, em busca dos problemas e de solução, ou tentando levar soluções com requerimentos para a melhoria daquele bairro. Em meio-dia, fizemos mais de 30 requerimentos. Mas os problemas são muito graves, vereador. Veja, na rua Nova Descoberta, que foi recentemente recapeada, ela apresenta problemas seríssimos. Ou seja, o nosso asfalto lá está já quebrado, esburacado e soltando, demonstrando uma fragilidade muito grande do material empregado para a obra. Também podemos verificar muitos buracos, muitas valas não cobertas pelas placas, o que gerou um problema seríssimo, vereador Luiz Eustáquio. Há um mês atrás, um homem caiu numa enxurrada de água que houve lá no bairro e até hoje não apareceu. As crianças também correm um risco muito grande, porque as placas na calçada, elas estão simplesmente ausentes e cria-se uma vala com um risco muito grande. Qualquer pessoa, mesmo em dias que não é chuva, pode cair ali. A prefeitura deve urgente colocar as placas e cobrir a calçada, porque implica risco de vida para toda a comunidade. O posto de polícia, vereador Luiz Eustáquio, está também abandonado e precisa de uma reforma, porque ele fica ali no meio da feira e leva segurança para a comunidade. Fizemos também requerimento para as autoridades competentes.
em frente aos números 1657, 1680, 1608, 1720, na Rua Nova Descoberta, 1790, 1507, 1393, vereador Luiz Eustáquio, 1956, 2013, 4515, 2114, 1682, 1557, 1632, 2114, 1682, 1557, há buracos na rua e verdadeiras crateras, que também levam risco para os transeuntes, para os motoristas, para todos naquela localidade. O bairro está faltando uma placa, inclusive, vereador, uma placa indicando o nome do bairro. Coisa simplória, mas é preciso. Veja a questão. A comunidade da Boa Vista, que se localiza também no bairro Nova Descoberta, está outro problema gravíssimo, com esgotos a céu aberto e o canal do Rio Morno, que necessita fazer a devida reparação e construção do lado do muro para evitar a inundação. E também as canaletas, que eu requeri também à Compesa, para que sejam fechadas e corram para o esgoto natural e não fique aberto e acumulando a céu aberto, porque tem muitas crianças naquele local. E isso causa muitos problemas de saúde, com o aumento dos mosquitos e de todas as epidemias derivadas ou consequência desses insetos, da proliferação deles, né? Na Rua Tancredo Neves também, na comunidade de Bela Vista, foi identificado tudo isso. Na Rua Teolândia, também Nova Descoberta. Mas, sobretudo, eu quero dar destaque a essa questão das placas. Gostaria que Vossa Excelência, como líder da oposição, do governo, providenciasse uma visita a este bairro para verificar essas condições e trouxesse o governo, a prefeitura, para agir naquela localidade. Porquanto vivem 40 mil pessoas aproximadamente naquele bairro. É um bairro de povoamento do início do século passado e um bairro de comerciantes, um bairro de muitos moradores que trabalham aqui na cidade do Recife e têm que se deslocar. Tem problema gravíssimo de trânsito, o engarrafamento insuportável. Parece até uma coisa que a gente está trazendo como novidade, mas não é. É antigo o problema e a prefeitura precisa dar atenção a isso. Estacionamento em locais indevidos, não está pintado, devidamente pintado como faixa proibida de amarelo de um lado da rua, então todos estacionam em todos os lugares, carros da prefeitura fazendo manutenção em horários indevidos e também, vereador Luiz Eustáquio, prejudicando mais ainda o trânsito. Os ônibus estão todos também sofrendo bastante engarrafados. Então, vamos dar atenção ao bairro de Nova Descoberta. Esta comunidade também é de Recife, vereador. Obrigado. Almir. Pois não, vereador. Pela ordem. Senhor presidente, para comunicar a Vossa Excelência e comunicar à Casa que amanhã, em função das matérias que saíram hoje nos jornais, da visita na Secretaria da Educação, eu, como membro da Comissão de Educação, vou visitar a escola e vou trazer um relatório para os dois membros da Comissão de Educação, que são, respectivamente, o presidente Antônio Luiz Neto e o vice-presidente Luiz Eustáquio, para que a comissão e a Câmara de Vereadores possa tomar uma posição em função do relatório, para que as pessoas não pensem que a Casa ficou omissa em relação às denúncias que foram apresentadas pela oposição. Era isso que eu queria comunicar a Vossa Excelência. Ok, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa tarde a todos presentes e a todas. Quero dizer que a gente ouviu atentamente aí o pronunciamento do nosso vereador, excelentíssimo vereador Maria Malta, e a gente sabe que o prefeito tem feito um trabalho muito grande na comunidade do Nova Descoberta. Tanto é que ele falou do recapeamento. Se tem algumas falhas, a gente vai solicitar, junto com o próprio vereador, que seja refeita essas falhas aí, revista,
com a própria empresa que fez o serviço lá, para poder a gente ter um recapeamento mais digno. Como também foi feito o recapeamento, foi feito também todo o tapa-buraco, depois do mercado, até Guabiraba, né, de toda vereador Tarcísio de Azevedo. Então foi feito o recapeamento. Lá naquela mesma área, junto com o governo do estado, foi agora há pouco inaugurada a UPA, na questão de saúde. O próprio conjunto habitacional Dom Helder, para mais de 280 famílias lá. Está sendo construído o próprio conjunto habitacional, né, da Vila Independência, onde a gente via lá que era um conjunto feito por papelões, e o prefeito lá está fazendo agora esse próprio conjunto da Independência. Vai ser feito lá um CEMEI, uma creche moderna para as crianças lá de Nova Descoberta, no antigo Rotary, lá de Nova Descoberta, várias encostas, várias pavimentações, a própria encosta do Córrego do Caruá, do Córrego do Curió, que o próprio vereador veio aqui reclamar e fez um requerimento, foi atendido pelo prefeito. Eu estive conversando com ele ultimamente lá no próprio inauguração do Capitão Temudo, e ele está atendendo também a reivindicação do vereador Maré Malta com relação à ponte do Rio Morno, que ele também fez aquela solicitação. Então a gente vai trabalhar junto. O senhor tem feito aqui um trabalho muito operante, um trabalho fiscalizador, uma oposição digna de ser respeitada, e nós estamos também ajudando para que aconteça. Moramos também naquela área lá, e a gente sabe do trabalho, da dignidade que o senhor tem feito pela comunidade. Então, Nova Descoberta vem aqui também agradecer, mas nós estamos atentos, estamos acompanhando, estamos trabalhando junto com Vossa Excelência também. Fizemos empracamento em todo o bairro do Alza Bonifácio, e vamos estender com a DIRCOM o empracamento das ruas, como também essas questões das pragas, das calçadas. Com certeza o prefeito vai atender essas reivindicações, porque a comunidade necessita e precisa. Como a comunidade também tem participado das plenárias do orçamento participativo, um espaço democrático onde a comunidade indica as suas necessidades. Então, estivemos presentes também ontem, lá na Caciterita, na Guabiraba, participando dessa plenária do orçamento participativo, e a gente viu a alegria das pessoas de participar do espaço democrático. Então a gente está aqui. Parabeniza Vossa Excelência por estar acompanhando, estar fiscalizando os trabalhos da Prefeitura da cidade do Recife, né? Então a gente agradece, parabeniza, e com certeza o prefeito vai atender. E nós também estaremos acompanhando, com sua permissão, esse requerimento e ajudando para que a comunidade tenha essa resposta necessária. Iremos juntos para que a gente possa atender. O prefeito está ciente do seu trabalho aqui, sabe da sua competência, da sua dignidade com as comunidades. Então, ele está querendo atender também as suas reivindicações e o seu requerimento. E me prometeu isso lá no Capitão Temudo, naquela inauguração. Mas eu também aproveito a oportunidade aqui, senhoras vereadoras, senhores vereadores, para convidar não só os excelentíssimos vereadores aqui, vamos também toda a população, a comunidade, vocês que estão presentes, e que não estão acompanhando também pela web, que amanhã, às 10 horas, o PCdoB vai abrir uma série de plenárias com relação à conferência, a 17ª conferência do PCdoB aqui na cidade do Recife. E será aqui às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal do Recife, onde o documento consta a luta por uma cidade funcionando, organizada, economicamente e ambientalmente sustentável e mais humana, que será esse aí o fio condutor desses documentos, e os preparativos para as eleições de 2012 e a pedra fundamental para a Conferência Municipal, cuja dimensão será medidas constantes, articulada na construção partidária. E a gente tem politicamente também, nesse documento, a defesa de uma candidatura majoritária única, onde a gente entende a importância de defender a reeleição do prefeito João da Costa, não esquecendo, nem descartando nenhuma alternativa tática, que houver possibilidade também de candidaturas que possam participar. Mas defendemos a candidatura de João da Costa e iremos defender nessas plenárias da 17ª Conferência do PCdoB, como também chapa própria para candidato a vereador e vereadoras para a formação de uma bancada aqui na Câmara Municipal do Recife. Então, a gente aproveita essa oportunidade para convidar vocês para participar dessa conferência, que será aqui amanhã às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal do Recife. Obrigado. Próximo vereador Aerto Luna. Senhor presidente,
senhoras e senhores vereadores, o que me traz na tribuna nessa tarde são dois temas. O primeiro foi para registrar a nossa participação ontem na Assembleia Legislativa de uma audiência pública sobre mobilidade, com enfoque no sistema de táxi da região metropolitana. Essa audiência, senhores presidentes, ela teve a participação do Sindicato dos Taxistas de Pernambuco, da Associação do Rádio Táxi, Sindicato de Paulistas, do Sindicato de Olinda, da Câmara Municipal de Jaboatão, da Câmara Municipal de Paulista, Câmara Municipal de Camaragibe e de Olinda, como também a participação da Impetu e da Polícia Militar. Essa audiência ela teve um foco sobre o sistema de táxi da região metropolitana, como é que essas cidades estão sendo gerenciadas pelo sistema de transporte e táxi. E que ficou muito bem claro lá foi que as únicas cidades que têm uma regulamentação e que têm um sistema totalmente disciplinado é Recife e Olinda, senhor Maremoto. Então essas duas cidades elas estão já com sua regulamentação em dias, basicamente dentro da lei federal agora que está sendo sancionada pela presidente, precisando só de alguns ajustes. E a nossa preocupação é que todas essas outras cidades, o que foi colocado lá na Assembleia, que todas essas cidades da região metropolitana, ela regularize o seu sistema de transporte de táxi, porque aí estarão mais preparadas para o advento da Copa. Então eu achei muito importante, eu acho que essa Comissão de Mobilidade da Assembleia tem que trabalhar em sintonia com a Comissão de Mobilidade aqui da Casa, né, que está sendo também instituída, para que haja essa sintonia entre esse tema, que é muito importante e muito relevante para o sucesso também da Copa, que é o sistema eficiente de táxi dessas cidades. O outro assunto que me traz aqui é que hoje à tarde o prefeito João da Costa, ele está entregando as 4 quadras de esporte do Geraldão, totalmente recuperadas. Essas quadras elas passaram por um processo de requalificação, onde foram trocados pisos, cobertura, alambrado, iluminação, além da tabela de basquete, pista de skate, foram todas reformadas, também como reservatório de água, todo recuperado, a troca de toda a tubulação. A obra teve a duração de 4 meses e teve um custo de R$ 213.937,11. Como também assina hoje à tarde o projeto da reforma de todo o Geraldão. O Geraldão vai passar por um processo de reforma geral e será realizada ali uma arena. É a única vez que, dentro de 40 anos, essa reforma está sendo na parte estrutural. Então o Geraldão ele está sendo totalmente requalificado. Hoje o prefeito está assinando a ordem de serviço do projeto e aí vai ser feito um trabalho que realmente o Recife merece, que é ter um ginásio de esportes à altura de nossa cidade. Muito obrigado a todos. Próximo vereador, vereador Inácio Neto. Não? Encerrado o pequeno expediente, solicito ao vereador Augusto Carreira que faça a chamada regimental. Senhor presidente, nesse momento o painel eletrônico resiste à presença de 25 vereadores, havendo, portanto, número suficiente para deliberar sobre qualquer matéria. Prolongamento do expediente. Aqui. Prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 2473/2011 e 2474/2011, todos de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 2356, 2431, 2432, 2433 e 2434/2011, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2435, 2436/2011, todos de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado.
Discussão única dos requerimentos 2437 e 2455/2011, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453 e 2454/2011, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 2457/2011, de autoria do vereador Maré Malta. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2458 e 2459/2011, todos de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465 e 2466/2011, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2467, 2468, 2469, 2470, 2471 e 2472/2011, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos pareceres números 316/2011 e 317/2011, todos da comissão de redação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Segunda discussão, maioria absoluta do parecer número 312/2011 da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com as comissões de Obras e Planejamento Urbano e de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei número 107/2011, de autoria do vereador Augusto Carreras, que altera o anexo 1 da lei número 17.692/2011 e da outras providências. Maioria absoluta. Em discussão. Então fala aí, vai discutir? Já vai discutir. Então peça. Em qualquer lugar. Sim, vereador. Vereador, já está em discussão, vereador. Já está em votação. O que é isso? Pode ser. Parecia de quê? Não, esse aqui. Turno do projeto de ontem. Ah, é o de Em discussão, encerrada a discussão, em votação. O painel está aberto para 9 vereadores que concordam, votem sim.
Falta alguém ainda votar? Matéria aprovada. Mais algum ponto? Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Antes de passar para o grande expediente, eu queria informar ao plenário dessa casa e à bancada do governo que estava aqui no Legislativo o ofício 446 do senhor prefeito do Recife, João da Costa. Quero ler aos senhores e senhoras vereadores. Cumprimentando Vossa Excelência, digo para vir através do presidente comunicar que a partir do dia 8, corrente mês, o novo líder do governo na Câmara Municipal do Recife é o vereador Luiz Eustáquio e o vice-líder é o vereador Vicente Andregon. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais vereadores. Voto de consideração e apreço. Paulo. Grande expediente, primeira vereadora inscrita, vereadora. Esta pauta. Aliás, tem um documento aqui, esta pauta. Aqui, parecer de redação número 318 de 2011. Em discussão. Encerra a discussão e votação. Aprovado. Requerimento número 2526 de 2011. De autoria da vereadora Aline Mariano. Requer a mesa, ouvido o plenário, cumprida as formalidades regimentais, que seja concedida para dia 24 de agosto de 2011 uma audiência pública a ser realizada no plenarinho das 9 às 13 para discutir questões referentes ao projeto Reluz. Em discussão é o requerimento de Vossa Excelência pedindo uma audiência pública. Vossa Excelência quer discutir? Então, em discussão, o requerimento da vereadora Aline. Encerrada a discussão e votação, aprovado. O que acha? Vota o projeto? Vota. 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 O projeto de lei 117 de 2011, de autoria da Comissão Executiva. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovada a matéria. Não há mais matéria sobre a mesa, senhor presidente. Iniciar o grande expediente. Primeira oradora inscrita, a vereadora Aline Mariano. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, que me traz à tribuna no dia de hoje, é algo que eu gostaria de ter, inclusive, feito antes do recesso. Mas, infelizmente, eu estava inscrito e foi pedido verificação de quórum, que é uma prerrogativa deste poder. E aí, hoje, agora, o atual líder vai ter como responder às nossas indagações e vai servir também como esclarecimento para tudo que foi colocado aqui na última sessão, antes do recesso. Que, embora os aliados do governo municipal tentem desqualificar as ações dos integrantes da bancada de oposição na Casa José Mariano, afirmando que o nosso discurso é vazio, não traz nada de concreto e que nós apenas fazemos espumas, não dá para esconder que todas as nossas denúncias foram embasadas em fatos reais e que eles começam, senhores vereadores, a serem desmascarados, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelo Ministério Público,
seja pelo Tribunal de Justiça. Está aí o relatório que já chegou em minhas mãos. Posso estar passando para Vossas Excelências, vereador Maré Malta. O relatório do TCE acerca dos livros, agenda livro, enfim, não sei como chamá-lo. Mas o fato é que eu não sei denominar o certo, mas nossa denúncia foi fundamentada, que o próprio órgão solicitou à Prefeitura da cidade do Recife que devolvesse 2 milhões aos cofres municipais, vereador Alfredo Mariano. Por que será que o TCE determinou, o Ministério Público determinou isso? É porque a Prefeitura estava certa? Eu pergunto ao líder do governo, vereador Luiz Eustáquio. Não podemos, inclusive, fechar os olhos para esse caso, que envolve mais de 4 milhões. Até porque não deu sequer uma declaração ainda a autora do livro, a Anita Pinheiro. Se ela existisse mesmo, já deveria ter aparecido. Porque foram destinados à autora do livro, vereadores, 10% da venda dos exemplares. Ou ela ou alguém recebeu, vereador Maré Malta. A autora deveria estar muito satisfeita com a vendagem da sua obra, que foi um sucesso. Mas sequer deu uma declaração. Esse valor que será devolvido e que o Ministério Público já acionou a Prefeitura, eu estou falando em relação ao superfaturamento dos livros. Mas em relação à escritora Maré Malta, eu gostaria, inclusive, de contar com a ajuda de Vossa Excelência. Vossa Excelência é funcionário efetivo da Polícia Federal, da Polícia Federal, e eu acho que pode contribuir para encontrar a autora deste livro, que vendeu mais do que o Harry Potter. É bom que se diga. Está chegando também, vereadores, em nossas mãos, o relatório do Tribunal de Contas acerca do Reciprev. Inclusive, eu não sei se chegou às mãos de Vossa Excelência, vereador Maré Malta, o pedido de informação que Vossa Excelência fez para saber se o atual prefeito João da Costa também está usando a mesma empresa que usou o ex-prefeito da cidade do Recife, João Paulo. Se o contrato com esta empresa foi o mesmo, eu não sei se Vossa Excelência pode me responder se esse pedido de informação já chegou. Em junho desse ano, fomos ao órgão pedir oficialmente que tivéssemos acesso à investigação que vinha sendo feita desde 2004, que inclusive verificou uma operação supostamente ilegal na compra de títulos públicos federais. O montante, só para relembrar os senhores vereadores, é de 4,6 milhões, que pode ter lesado o regime próprio da Previdência Social, vereadora Vera Lopes. O suposto prejuízo milionário está contido no documento fruto de uma auditoria especial detalhada feita pelo próprio Tribunal de Contas. Eu estou repetindo só para que vocês possam se lembrar do caso. Também é bom que se diga, vereador Maré Malta, que em fevereiro de 2004, 33.795 títulos por valores bem acima do praticado no mercado. Também é bom que se diga que já foi marcada agora uma audiência, vereador Maré Malta, para tratar do caso Reluz, Programa Nacional de Iluminação Pública. Não sei se vocês se recordam, mas antes de terminar o recesso, eu vim a essa tribuna denunciar que a Prefeitura do Recife estava fazendo, vereador Maré Malta, um novo pregão para aquisição de lâmpadas de sódio, alegando que precisava concluir o projeto de iluminação pública da cidade. Eu tive à época acesso a um documento da própria concessionária, o qual informava que o projeto Reluz já estaria
com 94% de sua execução, que significa 96.349 pontos de iluminação da cidade. Ou seja, 90.793 já estariam dentro do programa. Como se faz um pregão dizendo que vai fazer troca de lâmpada e que só se executou 20% do projeto, quando na verdade os dados públicos comprovam que as lâmpadas que a PCR diz que vai trocar já estão lá. Prestem atenção nesta denúncia. A licitação em questão mostra claramente que a Prefeitura pretende comprar e trocar lâmpadas já existentes e dentro do critério do reluz. Os governistas tentaram desqualificar a minha denúncia. Estamos, inclusive, com esta audiência pública agendada para tratar especificamente do assunto. Convidamos para essa audiência a CHESF, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a CELP, a ENLURB, enfim, todos os representantes legais da PCR para que possam dar os devidos esclarecimentos acerca dessa questão. Poderia continuar, vereador Maré Malta, citando aqui fatos relevantes que trouxeram a discussão nessa tribuna, como a situação dos conselhos que existe por parte do Ministério Público, líder do governo. Vereador Luiz Eustáquio, Vossa Excelência acompanhou muito bem uma determinação que os conselhos tutelares já estejam recuperados agora em setembro. Vamos voltar, faça como o ex-líder deste governo, me acompanhe agora em setembro para saber se de fato a Prefeitura cumpriu a determinação de todos os conselhos já estarem recuperados, porque é uma norma do Ministério Público. Então eu queria que Vossa Excelência também pudesse ter a mesma disposição que teve o vereador Josenildo Sinésio para me acompanhar nesses conselhos tutelares. Tem a questão do CONDICA, que agora à tarde está tendo uma reunião na Prefeitura. Ainda no recesso, eu estive participando de um ato público com todos os conselheiros do CONDICA. Saímos do Palácio do Governo para a Prefeitura, tivemos uma reunião com a secretária Amparo para saber de perto e com o secretário de Governo Henrique Leite a situação do CONDICA, que aliás, a situação é para lá de precária, é igual à situação dos conselhos tutelares, vereador Maré Malta. Não vou aqui, para não cansar os senhores, falar de todas as discussões importantes que tivemos nessa cidade, acerca dos catadores de lixo, que foi um avanço a gente ter conseguido instalar um grupo de trabalho e estamos negociando diretamente toda semana com a Prefeitura a situação daquelas pessoas que aqui estiveram fazendo uma manifestação. A situação das creches e escolas, vereador Maré Malta. Fizemos uma audiência e o pedido de informação já chegou em minhas mãos, com todos os valores, e empresa, e prazo de execução e conclusão das obras, porque nesta audiência levamos a situação precária denunciada pelo Simperi de mais de 300 escolas em situação de calamidade pública. E aí, vamos estar atentos em relação a essa questão, que é a recuperação das escolas e creches. E que, aliás, ontem fizemos uma fiscalização em uma das escolas e quem deveria ter respondido às indagações da oposição era a secretária de Educação. No entanto, o secretário de Governo respondeu por ela. Eu gostaria que ela tivesse respondido para que ela pudesse se comprometer, vereador Maré Malta, exatamente com o que se comprometeu e que está registrado nos anais desta casa. Enfim, elenquei muitos outros assuntos que foram debatidos, discutidos e encaminhados no semestre. E percebemos o descumprimento em relação a muitos assuntos. A Via Mangue é mais uma obra que vamos ter a mesma preocupação que tivemos e temos com todas as obras na cidade. Em relação aos prazos, para que não aconteça o que aconteceu com o viaduto Capitão Temudo, que apesar de ter sido inaugurado, foi inaugurado
parcialmente porque não foi entregue à população a obra como deveria ter sido entregue. Isso tem sido uma constante nesta gestão. Mas eu escuto o vereador Maré Malta. Vereadora, seja bem-vinda à nossa casa, que é o vosso lugar, nessa postura aguerrida na oposição. Vossa Excelência traz de novo aspectos polêmicos a serem discutidos e cobrados aqui do governo municipal. Temos muito trabalho, vereadora. E eu quero dizer a Vossa Excelência que estou junto de Vossa Excelência na busca por uma melhor eficiência, por transparência na aplicação do poder público, do dinheiro que é nosso, pago com os impostos dos cidadãos. Vossa Excelência fala do Reciprev, eu recebi realmente um relatório. E o pedido de informações veio bastante complicado. Quando que se quer complicar, ou se fala muito ou se fala pouco. Mas assim dificulta a compreensão. Eu vou fazer um novo pedido. Eu vou falar com o secretário de governo e vou explicar para ele, ou pedir explicações a respeito do pedido que achei insuficiente. Não realmente dá para compreender o que está ali. E as respostas estão muito confusas. Uma hora diz que houve a negociação, outra hora diz que não. Num quadro explica os valores e num outro ponto diz que não comprou os títulos, ou que comprou e foi repassado sem nenhum custo. Eu preciso entender melhor. Então vou fazer agora um questionário, um pedido de informações diferente, porque tem que realmente ser bem explicado. Que houve já o prejuízo, que está tramitando naquele procedimento no Tribunal de Contas, de mais de 4 milhões, isso aí já é um fato. O Ministério Público de Contas vai cobrar, e o Ministério Público também vai tomar as providências para cobrar dos responsáveis a devolução do dinheiro. E o devido processo quanto a isso. Mas eu quero saber se o governo municipal comprou títulos. Mas quero saber os valores do título. O valor da data do leilão que não foi informado, para saber se houve superfaturamento. Então, vou pedir com detalhes agora, vou passar e vou conversar com Vossa Excelência ao final do expediente, para que a gente possa estudar esse pedido de informações e cobrar que eles expliquem ou que deixam bem transparente toda a operação que fora feita com o dinheiro do povo. É isso, vereadora. Parabéns pelo vosso trabalho. Vereador Maré Malta, para mim não é surpresa, vereador Sérgio Magalhães, esses pedidos de informação que já estão virando piada de mau gosto. Essa falta de respeito do que é um pedido de informação e que, sinceramente, vereador Maré Malta, eu não acredito que a prefeitura não entenda o que Vossa Excelência pergunta. Que secretários são esses que não entendem o que Vossa Excelência quer saber? Na verdade, o que pode estar acontecendo é o que sempre acontece com essa casa. Só aquela velha história, vereador Sérgio Magalhães, de não ter respeito em responder, vereadora Vera, o que nós perguntamos de forma clara, quando a forma clara ela não existe. Quando a forma clara e transparente, ela não tem como ser dada. Mas só que chegou na minha mão já vários pedidos, respostas de pedido de informação. Em relação ao livro, eu vou ter que ter muita paciência para ler, porque foram 400 páginas. 400 páginas para me responder 5 ou 6 perguntas. Mas, senhor presidente, antes de concluir a nossa fala, eu gostaria de ouvir a vereadora Vera Lopes e em seguida encerrar. Desculpa, vereador, já encerrou o seu tempo. Vossa Excelência ainda pede para concluir? Eu gostaria que Vossa Excelência, então, pelo menos, pudesse garantir a fala da vereadora Vera Lopes. Vereadora, eu já avisei a Vossa Excelência que o tempo estava terminando. Quem é o próximo vereador inscrito, presidente? O vereador Carlos Gueiros. Vereador Carlos Gueiros, eu queria que Vossa Excelência pudesse conceder, muito obrigada, mais 5 minutos do seu tempo para que eu possa escutar a vereadora Vera Lopes e em seguida fazer minha conclusão. Vereadora Aline Mariano, Vossa Excelência está de parabéns e toda a bancada da oposição está de parabéns, porque é uma bancada aguerrida que fiscaliza e que cobra.
E essa é realmente a atuação da bancada. Nós não somos caranguejos, como disseram, nós nos andamos para trás, certo? Então, nós somos uma bancada que estamos alerta. Agora, a gente não pode realmente ficar à mercê desses pareceres do que vem para a gente. Eu pedi uma audiência pública, Vossa Excelência sabe muito bem, para o problema do Reciprev, do desvio de recursos da Previdência dos funcionários públicos da Prefeitura. Nós aqui organizamos, nós pedimos audiência pública e a bancada do governo realmente não deixou que nós realizássemos essa audiência pública. Eu acho que estava com medo, não tinha como se defender e nós ficamos sem essa audiência pública. Quando a gente faz pedido de informações, as informações vêm truncadas, colocam dados inverdades, misturam tudo e para você realmente não entender o que é aquilo ali. Agora mesmo eu fiz um pedido de informação sobre as ambulâncias que estão escondidas das policlínicas, estão se acabando, enquanto que eles alugaram ambulâncias para fazerem remoções de pacientes nas clínicas e nas policlínicas de urgência por R$45 mil mensais, cada ambulância que eles alugaram. E olhem que não são ambulâncias novas, são ambulâncias remontadas, capengas, que pararam no meio da rua com um paciente dentro da ambulância. Essas ambulâncias que eles contrataram. Era muito mais barato que reformassem as ambulâncias ou que colocassem as velhas no leilão e comprassem ambulâncias, do que gastarem 45 mil de aluguel por cada ambulância. É brincadeira o que estão fazendo com dinheiro público. É falta de gestão. E está aí, a saúde sucateada, está aí, falta de medicação, omeprazol. A medicação não existe para os pacientes que têm gastrite, para os pacientes que têm úlcera, que estão sofrendo pela falta desse medicamento. Está aí a falta de vacina anti-RH para as mulheres que são RH negativo e têm filhos RH positivo e precisam tomar essa vacina, que é cara, né? Então, por quê? Porque o dinheiro está indo, está descendo a ladeira, o gasto desnecessário. Mas eu agradeço, está de parabéns, colega. E a bancada de oposição é uma bancada firme, é uma bancada que trabalha, que fiscaliza e realmente é uma bancada atuante aqui na Câmara dos Vereadores. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Vera. Eu incorporo todo o seu à parte. Como estamos podendo ver de uma forma clara aqui, todas as nossas denúncias, observar, vereador Sérgio Magalhães, elas são muito simples. Todas essas denúncias, elas foram encaminhadas porque o nosso interesse, diferente do que disse o vereador Luiz Eustáquio, que ainda não fez nenhuma defesa e que pediu verificação de quórum antes do recesso, para não nos ouvir, não veio debater aqui com a gente os assuntos que ele disse que são espumas. Eu espero que ele venha para o debate, ele possa dar respostas em relação às árvores devastadas, a questão do reluz, a questão do livro agenda, da previdência, das escolas e creches sucateadas, da questão da estabilidade, que o TCE já autorizou que fosse feito o pagamento em 30 dias. Enfim, mas eu queria ouvir Vossa Excelência. Vereadora Aline, Vossa Excelência está trazendo um assunto muito importante hoje. Vereador, por gentileza, eu queria só alertar a vereadora que só tem 1 minuto. Eu vou tomar só 30 então, segundos. Então, o vereador Carlos Gueiro cedeu o tempo dele. Vou falar só 30 segundos. Eu queria até sugerir a Vossa Excelência o seguinte: a gente fazer um pacto de não falar mais em pedido de informação. Porque a gente sabe que a Prefeitura está respondendo do jeito que quer e a partir de agora a gente tem que ser claro, a culpa é da Câmara. Porque a Câmara tem poderes e tem artigo na lei orgânica para punir aqueles que não estão cumprindo. Os secretários não respondem porque o prefeito não quer. Porque se o prefeito quisesse, exonerava o secretário, né? Que é o que ele tem feito ultimamente.
na busca de aliança política, toda semana ele troca um secretário. Parece até um time de futebol, que não joga bem, derruba o técnico, não joga bem, derruba o técnico. Só que como ele não pode derrubar a si próprio, aí ele fica tirando o jogador, troca o assistente e não troca o principal, que é o técnico, que é péssimo. Então eu quero dizer a Vossa Excelência, tá certo, que nós vamos ter que nos reunir e tomarmos uma posição em conjunto, porque realmente Vossa Excelência tem razão. A falta de respeito do prefeito com a Câmara virou piada na resposta do pedido de informação. E queria apenas lembrar ao presidente que eu ainda continuo aguardando a minha senha de acesso irrestrito, que até agora eu não recebi. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, pela benevolência, e tenho certeza que o técnico vai ser trocado. Vereador Carlos Gueiro. Ô, Paulo. Senhores vereadores, meu caro presidente Jurandir, a minha fala nesta tarde, ela é dirigida a Vossa Excelência, presidente. O presidente Lula, eu já ouvi dele 2 vezes, dizendo que o fato dele haver perdido 3 eleições o fizeram crescer no amadurecimento. E ele aprendeu muito com aquelas derrotas. Então eu, como estou aqui no meio de alguns poucos mais idosos na idade, e também com um pouco mais do número de mandatos, me sinto na obrigação de vir aqui dizer alguma coisa em termos de conselhos a Vossa Excelência. Sabendo que se conselho fosse bom, seria vendido e não seria dado. Mas é que no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 7, este que está aberto aí na presença de Vossa Excelência, diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Eu fiquei calado muito tempo, mas eu meditei muito e achei que estava em tempo de falar por conta dos acontecimentos de ontem para hoje. Vossa Excelência começou a sessão de ontem dizendo e fazendo a leitura de uma nota que realmente saiu nos 3 jornais de hoje, a respeito de um assunto que Vossa Excelência tratou na inauguração do viaduto Capitão Tenudo. Eu achei uma atitude louvável, atitude de humildade, de reconhecer as coisas, não é? Mas aí o que é que ocorre? Nós estamos aqui nesta casa, com a presença de Vossa Excelência e com o esforço de Vossa Excelência, procurando exercer uma agenda positiva. E de uma hora para outra, a casa se vê envolvida numa agenda negativa. Eu entendo negativa por conta dos comentários de hoje dos jornais. Não é? Eu digo isso por conta dos jornais de hoje. Primeiro, a Folha faz um comentário dizendo que o ex-vereador e hoje deputado Luciano Siqueira diz que na política morre pela boca quem quer. E diz que muitas vezes se sobrepõe à busca real de solução para os problemas postos. Isso não leva a nada, a não ser a desenlaces indesejáveis ou mal entendidos que custa corrigir. Depois, o JC, num comentário onde coloca aqui, diz: Jurandir recua da crítica ao TCE. Muito ruim isso para a Câmara. Eu não vi Vossa Excelência aqui recuar. Eu vi Vossa Excelência dizer que era um mal-entendido. E aqui diz: em defesa do prefeito João da Costa, Jurandir culpou no último sábado o TCE
pela demora na obra da Via Mangue, declarando que o TCE trabalha contra a prefeitura. Mas ontem voltou atrás no seu discurso. O Diário de Pernambuco foi mais ameno. Ele apenas falou do questionamento do vereador Liberato, que mostra as coisas como andam aqui em relação a este poder e o poder executivo. Já na quinta-feira, os jornais anunciavam a troca de liderança. Esta casa não tomou conhecimento. A bancada não foi chamada para comunicar. Não deveria, é claro. E agora Vossa Excelência leu um ofício, porque foi cobrado ontem pelo vereador Liberato, datado de ontem, quando os jornais já anunciavam na sexta-feira. Nós somos os últimos a saber. A Folha também coloca aqui, na hora em que fala da comissão, que tem prazo de 180 dias, que é a de mobilidade, não é? De já o presidente da Câmara, Jurandir Liberal, voltou atrás ontem nas críticas feitas ao Tribunal de Contas do TCE. Então veja, Vossa Excelência, vereador presidente, é que em nenhum momento está sendo dito aqui que o vereador Jurandir, como é dito o vereador Carlos Gueiros, ou o vereador Alfredo Mariano, mas o presidente vereador Jurandir. Aí é onde está a responsabilidade de Vossa Excelência. Eu me lembro que Nilo Coelho, quando vivo uma vez dirigindo o Congresso Nacional, ele foi criticado pelos seus pares porque ele não estava favorecendo alguma coisa do governo do qual ele fazia parte. E ele levantou-se e disse que era presidente do Congresso Nacional e não presidente do partido que dirigia o governo de então. Então, eu venho aqui em tom de conselho, dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência precisa defender esse poder. Nós temos cobrado aqui, por exemplo, a denúncia que eu fiz sobre a situação lá da clínica Arnaldo Marques. Nenhuma providência foi tomada e cabe a Vossa Excelência tomar essa providência. E não precisa estar com as mãos estendidas ao governo, não. A lei orgânica e o regimento diz o que é que a casa deve fazer. Pedido de informação, ele tem sido feito, não tem sido respondido, tem sido cobrado. E não é só a bancada de governo, porque eu também já cobrei. E o silêncio de Vossa Excelência, não é, mostra que nada foi feito até agora. Então Vossa Excelência está empurrando a nós, vereadores, para buscar um outro poder, que é o poder judiciário, quando este tem poder para resolver. Vereador Jurandir, não me leve a mal, eu não estou aqui querendo ensinar a Vossa Excelência, eu estou apenas a título de conselho. E vou repetir também aquilo que o presidente Lula disse, eu já ouvi dele nas duas vezes que veio a Recife, nessas duas últimas. Dê atenção a quem na sua vista, de alto e bom som, lhe diz as verdades. E deixe de lado aqueles que balançam a cabeça e somente elogiam, porque se não colaboram. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho todo apreço por Vossa Excelência, quero lhe ajudar, votei em Vossa Excelência. Agora, quando está em jogo esta casa, nós precisamos de tomar providência, Vossa Excelência também. Porque, no mínimo, nessas 3 notas, houve um prejuízo financeiro da casa, nessas 3 notas, nos 3 jornais. Além do prejuízo de que eu não admito isso que os jornais disseram aqui, que o meu presidente voltou atrás, porque quem voltou atrás foi a casa. E eu não admito, eu não aceito. Eu não aceito isso. Essa não é a posição, não foi isso que eu entendi. Dizer, como a imprensa diz aqui, a Folha, que ele diz ter sido mal interpretado. Isso não tem interpretação. Então, o vereador Jurandir, quando discursou,
foi dado a palavra a ele como presidente do Poder Legislativo. E aí é preciso que a gente lembre que a gente representa o poder e não o partido pelo qual nós fomos eleitos. Então, presidente, me perdoe. Pode ceder a parte? Com muita honra, vereador. Companheiro antigo. Vereador, um momentinho. Terminou meu tempo que eu cedi parte à vereadora Aline. Eu gostaria que o presidente... próximo vereador, o vereador Maré Malta, Vossa Excelência podia ceder o tempo para nós. Posso sapatear, filho? Pode fazer, você deu 5 minutos. Meu caro amigo, Carlos Gueiro, toda a casa está ouvindo o tom do pronunciamento de Vossa Excelência. Eu não classificava como Vossa Excelência classificou de conselho, porque conselho só se dá quem se pede. Presidente, nós precisamos ouvir ali a parte. E Vossa Excelência está propondo diretrizes, não só à figura humana, como ao cargo que ocupa. E fez muito bem, porque não só a Vossa Excelência. Em qualquer situação que o presidente da casa venha cair, eu vou cair com ele. Exatamente. Porque eu defendo o poder e sou municipalista. Se ele brigar com o prefeito, eu estou com ele. Entendeu? Vossa Excelência fez um bom pronunciamento, excelente pronunciamento, inspirando-se na Bíblia. E na própria Bíblia em Salomão, Vossa Excelência podia concluir dizendo a ele o seguinte: também é Salomão, ouça o sábio e cresça com ele, que atingirá os objetivos. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência com muito prazer e satisfação. E agradeço o tempo que Vossa Excelência concedeu, mas dele não vou precisar usar, senão o tempo de ouvir o companheiro liberado. Muito obrigado, presidente. Eu só queria aproveitar para esclarecer o vereador Carlos Gueiro. Primeiro, com relação à questão levantada pela informação do prefeito da liderança desta casa, o documento estava no Legislativo, chegou no dia de hoje e foi lido aqui no plenário. Com relação ao assunto de ontem, essa matéria já eu considero vencida, posto que já foi dado o devido tratamento, inclusive consultando a maioria dos novos colegas vereadores que concordaram com o formato da nota e a ação que essa casa tomou. Casa, digo, em meu nome. Segundo, eu queria dizer também que eu sou, apesar de já ter uma certa experiência nessa casa e respeitar todos os colegas, eu procuro também ouvir conselhos. Até porque eu já vi cenas, às vezes você fala um negócio, as pessoas interpretam outro. Eu já vi cenas como um companheiro aqui dessa casa, que nunca bebeu nada na vida, nunca tomou uma dose de álcool. Ele foi chegando na comunidade e ele escorregou na calçada, aí o companheiro disse: esse vereador só vive bêbado. Uma pessoa que eu sei que nunca tomou, eu conheço, ele só toma refrigerante, não toma nenhuma bebida. Então, às vezes, as aparências enganam e é preciso que a gente tenha muito cuidado. Agora, quero até aproveitar esse momento e dizer que no dia, e aí eu vou trazer essa à tona, eu já conversei com alguns companheiros e dei a devida explicação, que, por exemplo, quando a gente nomeou a comissão de mobilidade, eu não estava aqui nesse plenário na segunda-feira, as pessoas não sabiam e não tomaram conhecimento, não foram ler primeiro o requerimento que a gente apresentou. Requerimento esse que definia que logo que chegasse o projeto aqui a essa casa, a presidência tinha que nomear a comissão. E eu fiz de pronto. Então não foi precipitação. E colocaram aqui como precipitação da casa. E aí eu quero deixar muito claro também que eu estava ausente e quero agradecer aos vereadores aqui que disseram: vamos aguardar o presidente para dar as devidas explicações. Então quero de antemão agradecer aos colegas que agiram dessa maneira. Quero inclusive agradecer à vereadora Aline Mariano, que na sua fala disse que eu gostaria de falar algumas coisas, mas gostaria de falar na presença do presidente. Então eu reputo essa observação de Vossa Excelência. É um conselho que cabe a todos nós
ficar mais atento com as coisas, aquele que diz, que fala, que qualquer companheiro que errar ou cair alguma contradição ou que tiver algum problema, com certeza a casa será solidária com os demais. As suas observações cabem, mas o assunto já foi devidamente tratado no dia de ontem. Vossa Excelência citou o meu nome. Pois não, vereador. Eu queria lhe dizer que, quanto ao assunto da comissão, eu também tinha o propósito de voltar a tratar do assunto, dizendo exatamente tudo que eu coloquei no dia. Depois eu pensei e achei que não devia voltar ao assunto. Mas como Vossa Excelência tocou no assunto, eu quero lhe dizer que eu vou me inscrever amanhã para repetir tudo aquilo que eu disse quando Vossa Excelência não estava. E o que eu disse ali agora, presidente, é que eu não concordo com a imprensa de ter dito que Vossa Excelência voltou atrás. Foi isso que eu disse. A nota está clara. Em respeito aqui. Né? A nota está clara, na verdade. Então, o que eu disse foi também que não aceito isso, porque isso é dizer que nós estamos fazendo uma coisa e voltando. Então, o que me provocou ir para lá foi exatamente isso. Perfeito. E apenas dei aqueles conselhos, porque se não houvesse acontecido o fato de Vossa Excelência ter ido defender, vamos dizer, o prefeito, no que está muito certo, e a administração, e toda a bancada de sustentação também tem que fazer isso, por isso é que é bancada, e cabe à bancada de oposição, se não tiver defeito, colocar, e a gente, se tiver, tirar. Né? Perfeito. Então, é isso aí. Agora, como Vossa Excelência tocou no assunto, eu vou ver se me inscrevo amanhã e vou repetir, porque o que eu disse, eu não disse não é porque Vossa Excelência estava ausente. Eu disse porque era a ocasião de dizer. Ok. Vereador Luiz está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, para nós, vim à tribuna no meio de uma discussão posta, que nós sabemos do respeito que essa casa sempre teve por todos os poderes. Como líder do governo, também trago aqui o respeito que o governo sempre teve pelos poderes. Que o governo sempre teve pelos poderes e que tem respeito pelo Tribunal de Contas e por todos os poderes constituídos. Da mesma forma, nós vereadores também temos esse respeito e entendemos que todos os poderes estabelecidos pela sociedade precisam ser respeitados, e é dessa forma que nós trabalhamos, para que a sociedade possa estar bem e estar fortalecida. Mas, voltando para o tema que me traz aqui à tribuna, eu, na verdade, hoje pensava falar um pouco, iniciar falando um pouco da alegria que eu não disse ontem, né? Do prazer, do orgulho que tenho, porque não estava ainda oficializado, de poder estar assumindo a liderança do governo. Assumindo essa liderança com uma tarefa que, no meu ver, é uma tarefa importantíssima, porque estou assumindo a liderança de um governo competente e responsável. Um governo que olha pelo Recife e que quer o melhor para a sua população. Mas, como no início da nossa estreia aqui, a minha amiga vereadora, ela trouxe aqui uma discussão que é discutir o que eu tinha falado na última sessão, que eu disse aqui nessa tribuna, ainda não como líder, que a maioria das denúncias da oposição não era bomba, como elas diziam, mas era trato de massa. Vereador Luiz. Realmente... Por gentileza, eu vou passar a presidência de trabalhar ao companheiro Gilberto. Desculpa aí. Realmente eu disse isso na tribuna. Porque muitas coisas que foram ditas
E aí ela começou a retratar aqui rapidamente, falou dos livros. Porque quem bem ouviu aqui, quando houve a denúncia dos livros, eu acho que a gente lembra bem que foi dito que eram livros que não tinham sido entregues. Se tentava dizer que eram livros que não existiam. Depois foi mostrado amplamente, numa audiência aqui na casa, foi comprovado a existência dos livros, foi comprovado a distribuição dos livros. Isso tudo foi feito e foi demonstrado aqui nessa casa. Então a gente fica preocupado quando as pessoas trazem algumas denúncias, que no nosso ver, essa denúncia, ela não tem tanta força como se traz. Outra questão, da devolução, que pediu para devolver realmente o Ministério Público, quando colocou a denúncia, isso todo mundo já sabia, antes do recesso. Mas nós colocamos também ao mesmo tempo que essa é uma discussão que está no Tribunal de Contas, que nós precisamos aguardar o relatório final do Tribunal de Contas, porque não dá para a gente estar atirando e colocando cada vez mais, não, porque fez isso, porque está errado, ou cadê a Anitta? Realmente dá para fazer um filme, uma novela dessa história, sabe? Eu acredito que se a pessoa fez uma venda, a vereadora pode, o vereador pode até convidar. Se quiser vir a casa, me dá seu telefone. Agora não dá para a gente sair procurando uma pessoa. A pessoa foi, vendeu, fez um produto, foi contratado para fazer, fez e entregou. Aí cada um se reserva o direito de estar conversando com as pessoas que elas querem. Às vezes a pessoa não quer conversar com a outra pessoa que quer conversar com ela. Então eu entendo isso. Principalmente quando a pessoa já começa na imprensa muitas vezes insinuar que a pessoa não é uma pessoa que é de bem, que é uma pessoa que trata as coisas da forma séria. Então a gente também às vezes quer preservar. Eu até entendo a questão da autora. Mas quando trata do Reluz, que hoje foi apresentado aqui na casa, um requerimento eu não assinei, até porque, eu até poderia assinar, porque a audiência pública ela é importante, porque ela vai trazer, mas eu não assinei, eu quero dizer, a vereadora que chegou às minhas mãos eu não assinei, porque no relatório da vereadora, na justificativa, ela colocava questões que a gente não concorda, e aí não dava para assinar, né? Então depois você lê o... Reluz. Obrigado, vereador Carlos Guedes, de ter... Então, nesse sentido, essa questão do Reluz. O Reluz, o convênio, ele prevê a instalação de 61 mil pontos, certo? Aí, da primeira vez, eu me lembro muito bem, eu acho que quem estava aqui atento ouviu, que a vereadora disse, o vereador que esteve aqui para fazer a denúncia, disse que 95% estava executado. 94%, mais exatamente, estava executado. O que não é uma realidade. O que foi executado até agora foi 20%. Essa é a informação que nós temos e estamos trabalhando. Vai ter audiência, foi 20%. Foi prestado conta, até agora, de 6 mil pontos. E outros 6 mil pontos estão em execução. Também foi dito aqui que a conta de luz não tinha diminuído. Não tinha diminuído a conta de luz. E para os pontos que foram instalados, diminuiu sim. Não diminuiu no valor total. Até porque a cidade são 120 mil pontos. E você só vai sentir a mudança na conta total, com certeza, depois da aplicação de todo o projeto. Então, é por isso que eu tenho falado que essas acusações da oposição, não da oposição como um todo, e eu quero retratar, mas de algumas pessoas da oposição, porque não é toda a oposição que tem trazido esse denuncismo aqui. São algumas pessoas da oposição que têm trazido isso. Então, sobre o Conselho Tutelar, eu me coloco à disposição da vereadora, com certeza acompanhá-la para verificar as obras. Não tenho dificuldade com isso. Sou um vereador que gosto
de participar e de buscar a melhoria da cidade do Recife. Em tese, sobre Reciprev, o relatório do Reciprev está no Tribunal de Contas. Quando chegar, essa casa vai discutir Reciprev. Sem dúvida nenhuma nós vamos poder estar discutindo. Mas eu escuto o vereador Sérgio Magalhães. Vereador Eustáquio, eu quero dizer a Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe que é verdade, quando ninguém imaginava que Vossa Excelência fosse ser líder do governo, a gente sempre se deu bem e vai continuar se dando bem. Apenas a título, eu não concordo quando o senhor fala aí, Vossa Excelência fala na questão do prefeito respeita os poderes, talvez ele esqueça que isso aqui é um poder. Vou lhe dizer por quê. No artigo 59 da Lei Orgânica, é claro quando ele diz, são infrações político-administrativas do prefeito, vice-prefeito e seus auxiliares. No inciso 3, ele diz, desatender as convocações ou não responder integralmente os pedidos de informações da Câmara Municipal do Recife, sem motivo justo e comunicado no prazo de 30 dias. Juntamente com isso, no artigo 23, vem as sanções que essa casa pode tomar quando diz compete privativamente à Câmara Municipal e no inciso 12, na letra B, ela diz, entre as aplicações das sanções, suspender temporariamente do mandato do exercício das funções nos casos previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 59 da Lei Orgânica, que é exatamente o que vem acontecendo. Não é raro, independente de ser do governo ou da oposição, que o pedido de informação da Prefeitura do Recife, quando é respondido, depois de muita cobrança, que ele não venha para cá sem estar completo. E eu vou citar os meus dois. Eu disse que não queria mais informação no aluno dos trinques, porque na sexta-feira eu protocolei no Tribunal de Contas tudo o que eu achava sobre o programa e vou aguardar o resultado do tribunal para depois eu me pronunciar na tribuna. Então eu transferi para o órgão fiscalizador como nós, porque a nós não foi dado o direito de fiscalizar, porque até hoje a Prefeitura não me informou a data do referido pagamento, né? E no que eu peço de ISS, até hoje eu pedi novas informações sobre o que eles mandaram para mim e nenhuma justificativa porque não mandaram. Agora, infelizmente, eu não sou criança e eu não vou imaginar que num quórum de 3/5 eu vou conseguir suspender um secretário ou o prefeito. Então vai chegar uma hora que nós vamos ter o tempo todo que está recorrendo ao Tribunal de Contas ou à Justiça. Agora, isso é um desrespeito com a casa, certo? E acho que esse discurso, que toda vez o prefeito diz no jornal, o relacionamento está melhor, não está melhor não. O relacionamento está cada dia pior, porque cada dia mais ele quer esmagar a Câmara. E cada dia que ele for esmagar a Câmara, isso é feito uma célula. Escapa um e ele engorda no nosso grupo dos insatisfeitos. Então um dia essa bomba vai estourar. E, lamentavelmente, sob a liderança de Vossa Excelência. Agora, eu acho que a grande contribuição que Vossa Excelência daria era levantar todos os pedidos de informações dos vereadores que estão insatisfeitos e dar uma semana para que Sua Excelência, o prefeito, que é tão centralizador, ele possa responder devidamente para que a gente não precise largar a nossa função da qual nós fomos imbuídos e ter que recorrer a outros instrumentos de outros poderes. Era isso que eu queria solicitar de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vereador Sérgio, eu quero dizer para o vereador e para todos que o prefeito, com certeza, respeita essa casa. Respeita essa casa e tem respeitado essa casa durante todo o tempo da sua gestão. E os pedidos de informações, eles têm sido entregues sim dentro do prazo. No seu caso, os pedidos de informação, você questionou
que estava incompleto e se buscou complementar os pedidos de informação. Isso é uma realidade. Isso toda casa sabe disso. Mas você tem o direito de não se achar realmente respondido e fazer da forma que você entende devida. Mas no nosso entendimento, o prefeito tem sim procurado dentro de um prazo regimental, que também já tem um prazo, e não precisa e nem deve. O vereador está aqui na tribuna reclamando do prazo que o prefeito tem. Se tem um prazo, você só pode reclamar depois do prazo. Quando você reclama do prazo, então você está realmente fazendo uma discussão antecipada. Agora, se no prazo não cumpriu, aí você nem é só reclamar, é tomar as devidas providências que tem no regimento da casa. Agora, você pedir um pedido, e todo dia você está pedindo, aí é diferente. Mas eu escuto o vereador Vicente. Vereador Luiz Eustáquio, Vossa Excelência começa nessa bela estreia de líder, desempenhando um excelente papel na condição de líder. Queria inicialmente me congratular com Vossa Excelência, principalmente quando Vossa Excelência fala do denuncismo. Eu ouvi a vereadora Vela Lopes falar aqui dessa tribuna, quando nossa companheira Aline se encontrava na tribuna, de algo que eu tenho certeza que falta conhecimento a ela. Primeiro, as ambulâncias do SAMU não são geradas a sua compra pelo município, e sim pelo Ministério da Saúde. É nacional. Se nós olharmos no Rio de Janeiro, as ambulâncias são com as mesmas características, o mesmo programa, com a mesma característica, inclusive para fazer socorros. Ambulância do SAMU. As ambulâncias que Vossa Excelência fala, que foram contratadas no valor de R$45 mil, na realidade, não é esse valor, vou me certificar, não sei, mas quero dizer a Vossa Excelência que foge à realidade. O grande objetivo das policlínicas é terem ambulâncias alugadas para não permitir o que aqui esta casa fez críticas corretas sobre as ambulâncias do SAMU, que ficava sob o domínio do Ministério Público, estocadas sem efetivamente desenvolver esse trabalho. A outra coisa que Vossa Excelência vai receber uma solicitação agora, na condição de médica, como sou médico. Vossa Excelência fala que faltou a vacina do fator RH. Vereador, por favor, gostaria de pedir a Vossa Excelência que concluísse o seu raciocínio, porque já terminou o prazo do orador. Pois não. Apenas Vossa Excelência ouviu cantar o galo, mas não soube aonde. Falta vacina no país. Não é Recife, não. O Recife tinha um estoque e distribuiu com o Estado. E Vossa Excelência vai receber um desafio. Vossa Excelência, como médico e pediatra, me diga uma criança que morreu por falta da vacina. Que Vossa Excelência vai comigo para qualquer local. Me mostre essa denúncia, que está sendo controlado através da Secretaria de Saúde sem nenhum problema. Me mostre isso, que eu fico satisfeito. Não, me mostre, que o programa não é tanto como ela fala. Eu só vou agradecer, porque para cumprir o tempo, não vou mais fazer nenhuma... Obrigado, vereador. Desculpe, vereador, mas não podia por causa da... Próximo vereador, vereador Maria Malta. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Dentro do pronunciamento do vereador Carlos Gueira, ele citou o nome de dois vereadores e os deputados estaduais, Luciano Siqueira, com relação ao pronunciamento do presidente com relação ao TCE. E eu tinha lido a matéria, que está posto lá no blog de Luciano Siqueira, e me comuniquei com ele, e ele se relaciona à questão de Jobim, o ministro Jobim, né, com relação a ele se perder pela boca. Os fatos já aconteceram, que vocês já estão com conhecimento. Então, eu falei com ele, eu tenho lido antes, apenas tirei essa dúvida, e aí a gente coloca aqui, consultando o próprio deputado, que não tem nada a ver uma coisa com isso. Talvez o jornal tenha feito essa relação, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, da matéria do texto que foi escrito por Luciano Siqueira, com o pronunciamento do nosso presidente Jurandir Liberal aqui.
Presidente, eu fui citado nominalmente. Mais uma vez, procuradores ou intérpretes. Eu disse, tem uma matéria na Folha que diz, não me referi ao TCE nesta matéria. Em lugar nenhum está à disposição dele e de mais quem ele quiser a gravação da minha fala. Eu não me referi ao TSE em momento algum. São interpretações que levam às maledicências e às coisas erradas que saem desta casa. Eu em nenhum momento me referi ao TSE. Eu me referi aos assuntos de ontem, a matéria que o presidente leu aí e as considerações dos jornais hoje. E disse que na matéria do Diário de Pernambuco, por exemplo, não havia nada que eu pudesse tirar em relação ao assunto. Agora, entre os conselhos que eu dei e o do vereador Liberato, eu citei o de Provérbios e citei o conselho do ex-vereador e deputado Luciano Siqueira, que quer queira ele, o vereador Almir Fernando, ou o deputado Luciano Siqueira, são conselhos e cabem perfeitamente na situação em que foi posta. Ok, vereador, está feito esclarecimento. Vereador Mário Malta. Vereador Mário Malta, em seguida a gente passa pela ordem, por favor. Vereador Mário Malta com a palavra. Presidente, pela ordem, presidente. Que foi? Que foi, Zé? Bem. Senhor presidente, vereador Gilberto Alves, senhoras e senhores vereadores, o assunto não é diferente dos que já foram abordados aqui hoje. Trata-se ainda de pedido de informações, que eu não ia comentar hoje neste expediente. Entretanto, nessa esteira, é preciso que a gente fale sobre este assunto. A resposta do pedido de informações que fiz à Prefeitura, do pedido... Não tem condição. Não tem condição. Pedir aos senhores vereadores, por favor, a gente está com um orador na tribuna. Por favor, vamos respeitar o orador na tribuna. Por favor, vereador. Logo após a gente passa para você. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, a resposta que recebi no pedido de informações a respeito do Reciprev, da compra de títulos públicos por parte desta autarquia, chegou no último dia do prazo. Chegou com alguns complicadores, com uma situação difícil. Por quê? Eles respondem, em resposta ao ofício, de saquear a Reciprev para o secretário Henrique Leite, de coordenação política do governo. A Reciprev diz que houve aquisição, que em resposta ao pedido, requerimento do vereador Mário Malta, se houve compra de títulos no período de janeiro de 2008 até a presente data, com os recursos do Fundo Previdenciário. E as aquisições discriminadas no quadro abaixo foram realizadas pela distribuidora de títulos e valores imobiliários chamada Sagres, sediada em São Paulo. Responde que comprou no dia 2 de 10 de 2008, no dia 6 de 10 de 2008, 15.862.000 no dia 2 de 10, 34.128.000 e centavos no dia 6 de 10, e no período de 7 de 1 e 13 de 1, portanto, nesta administração, os valores foram 17.610.000 no dia 7 de 1 e 17.631.110 reais no dia 13 de 1 de 2009. Sobre estes valores, eu gostaria de saber qual foi a cotação do dia. Quem gerenciou? Qual foi o banco? Eu não recebi ainda a informação. E
sobretudo, qual o valor da cotação da Andina na data. Porque a gente precisa fazer e ter os valores de referência para estudar a situação, se houve realmente a compra pelo valor justo, que é obrigação do administrador público, que tem a obrigação de cumprir a lei e de ter eficiência, de cumprir os princípios constitucionais para administrar o município ou qualquer órgão público ou autarquia. Temos o relatório do TCE, que vamos analisar em conjunto, os vereadores de oposição. Convido todos para a gente se reunir e analisar a questão, porque é muito grave. Os relatórios, o primeiro, indica que há a possível supervalorização ou a compra superfaturada no valor de R$ 4.607.778,80. R$ 4.607.000. Isso precisa ser aprofundado. E os dois outros relatórios, o 341, que foi complementado, o 159 e o 141, do conselheiro Marcos Nóbrega e Tereza Dueire. Ambos juntam declarações dos acusados, do segundo e terceiro escalão. E a gente deve analisar para poder fazer a devida cobrança. E ver se realmente há responsabilidade de quem deveria cuidar das contas públicas. Se o prefeito na época e se nessa gestão. Mas eu não posso inferir deste pedido de informações. Vejam, essa é a resposta sobre essa questão. Veio em 4 páginas. Quando uma pessoa quer que você não compreenda o que você quer buscar, ou ela manda muitos documentos, ou manda pouco. E essa é a situação. A resposta que eu tenho. Aqui na frente, no primeiro quadro, temos a aquisição. Em 2 de 10 de 2008, 6 de 10 de 2008, 7 de 1 de 2009, 13 de 1 de 2009. No ponto seguinte, e já na resposta, que vem assinada pelo secretário de Finanças, senhor Petrônio Lira Magalhães, no ponto 4 diz: não há registros de outras operações semelhantes de compras de títulos pela administração direta deste município entre os anos de 2008 e 2011, uma vez que os títulos adquiridos por força das normas vigentes foram transferidos integralmente, sem ônus à Reciprev. É preciso entender, porque na primeira parte desse parágrafo, ele diz: não há registros de outras operações semelhantes de compra de títulos pela administração direta deste município. E aqui na frente está a resposta inicial, dizendo que há uma aquisição de títulos. Dia 7 de 1 de 2009 e 13 de 1 de 2009. Então quero depois conversar com a oposição, a gente se reunir, vereadora Aline Mariano, para discutir essa informação. Porquanto estamos juntos nesse trabalho, nessa fiscalização permanente. Mas eu permito a parte de Vossa Excelência. Vereador Maré Malta, esse caso do Reciprev, que toda a oposição assinou este pedido de informação ao TCE, ao Ministério Público acerca do assunto, é um assunto que está na ordem do dia, porque o relatório ele acabou de chegar. E aí eu gostaria de reforçar o que Vossa Excelência propôs, de toda a bancada de oposição se reunir, para que a gente possa trazer detalhes, fazer uma análise dessa resposta e trazer detalhes do assunto para esta casa, para que os outros vereadores possam tomar conhecimento. Vereador Maré Malta, se a oposição nessa casa não fosse uma oposição responsável, não faria denúncia e encaminhava para o Tribunal de Contas, o Ministério Público e, no caso do Reciprev, como nós encaminhamos para a Procuradoria de Justiça. Nós queremos os esclarecimentos e a investigação de forma que, se fosse espuma, como diz aqui o vereador Luiz Eustáquio, traque de massa, nós não encaminharíamos para uma investigação
o assunto se perderia aqui na tribuna. Então não teve nenhuma denúncia diferente do denuncismo que fazia o PT, que pedia por qualquer coisa CPI. Impeachment. E adorava jogar pedra na vidraça de quem era governista. Hoje existe uma meia censura nesta casa de querer pichar a oposição denuncista. Não é verdade. Está aí. Esse é o caso da Previdência, do rombo que aconteceu e que todo mundo sabe que aconteceu. Pedimos investigação do caso. Os livros, adotamos a mesma coisa. Vereador Liberato, a gente fez a denúncia nesta casa e pedimos ao Ministério Público, o Tribunal de Contas, que apurasse. O Ministério Público, inclusive, vereador Maré Malta, já mandou devolver mais de 2 milhões. Essa denúncia, já tivemos a resposta dessa denúncia, senhor presidente. Já vou concluir minha fala, senhor presidente. Em relação ao CONDICA e o Conselho, que eu coloquei aqui, não escutei o líder do governo dar uma palavra sobre esse assunto, porque ele sabe da situação que se encontra o CONDICA e os conselhos tutelares nessa cidade. Sobre a educação, está aí que fizemos uma audiência pública, a mesma coisa. Em relação também ao Reluz, é o que veremos. Pedimos uma audiência pública com todas as autoridades para poder, vereador, mostrar que não fazemos parte desse tipo de politicagem que é o denuncismo barato e vazio. A oposição tem responsabilidade de fiscalizar, denunciar e propor. E nas denúncias estão sendo todas apuradas. Muito obrigada, senhor presidente. Vou concluir, presidente, agora. Vereadora, Vossa Excelência falou de espuma, e eu quero dizer que isso aqui é fato concreto. Não se trata de espuma. E não se trata de mera conjectura, ou de levantar hipótese leviana, ou algo que não esteja aqui. Fato real foi o que aconteceu. E foi o Banco Central que levantou. Eu vou ler rapidamente para Vossa Excelência um trecho aqui para concluir. Vereador, concluir, por favor. Vou concluir em um minuto. Presidente, um minuto só. A conclusão foi, diante do exposto, isso aqui é relatório, é do Tribunal de Contas, da auditoria, viu, vereadora? Conclusão, diante do exposto, resta confirmada a suspeita levantada inicialmente pelo Banco Central do Brasil de que os títulos públicos adquiridos pela Prefeitura do Recife foram comprados por valores acima dos praticados no mercado, por atos deliberadamente antieconômicos praticados pela Diretoria de Administração Financeira da Secretaria de Finanças do Recife. Essas operações importaram em um significativo prejuízo aos cofres públicos, mais especificamente aos recursos destinados à cobertura da presidência dos servidores do município, totalizando R$ 4.607.778,80. Quem vai pagar essa conta, vereadora? Alguém foi responsável. O dinheiro tem que voltar para as contas públicas. Vereador, por favor. Isso é improbidade administrativa. Obrigado. Bem, não há ninguém inscrito no tempo de liderança. Eu declaro encerrada a presente sessão e convoco no tempo regimental para amanhã. Obrigado.